Bom dia mais uma vez, que a gente cumprimenta mais uma vez todos os vereadores dessa casa, nossa colega de bancada, vereadora Verônica Calou, cumprimentar a todos aqui presentes nesse plenário, os colegas de Parnamirim, vice-prefeito Nivaldo, presidente, vereador Pedão, vereador amigo Andriele, e todos aqui presentes nesse plenário, aquelas pessoas que nos acompanham através das nossas plataformas de comunicação, pelo Eventos WE, Terra Nova FM, Bloco Silva Lima, aqui dando a cobertura total, sintam-se todos abraçados. E aí, mais uma vez, a gente dizer que a pauta, ora discutida nessa casa, é muito importante, acho que o momento é esse. Uma pauta que eu falei no pequeno expediente, que não tinha documentos para ser votada, mas a gente tem um documento muito importante, um documento que traz, com certeza, esperança de um futuro melhor para todos nós, que é o ramal do Entre Montes, que ora aqui abordado pelo vice-prefeito amigo Nivaldo Mendes, que fez aqui uma leitura rápida sobre a importância e algumas coisas aqui também que ele já trouxe muito preciso, que é o projeto já praticamente concluído do ramal do Entre Montes. Dizer que a luta da gente, ela é pertinente e ela é efetiva. Há muito tempo que a gente vem com essa bandeira, e aqui agradeço até o amigo vereador Pedão, que me telefonou, que perguntou dessa nossa bandeira de luta, da precisão do nosso engajamento, e eu praticamente já confirmei sim, que Terra Nova era a favor sim, e que eu acreditava muito na posição de cada vereador quanto ser favorável à luta pelo ramal do Entre Montes. Nada contra o Araripe, nada contra o Araripe. O Araripe merece e precisa também, até porque eu posso aqui afirmar, nós do Sertão Central, do Sertão do São Francisco, dessa região, a gente tem mais disponibilidade de água do que eles, a verdade é essa. Mas eles lá têm um solo forte também para perfuração de poços artesianos, muito mais forte do que o nosso. Tem históricos, né? Lá em Ipubi, em Exu, poços de até 800 mil litros de água hora, independentemente da profundidade. Mas é uma região rica. Eu sempre digo aqui, inclusive na sessão passada eu falei sobre a questão de desenvolvimento das micro-regiões de Pernambuco. E por incrível que pareça, aí é onde vem a bandeira forte do Sertão Central. Quando a gente parte para essa região de Caruaru para cá, que a gente começa a falar Sertão do Moxotó, Sertão do Pajeú, Sertão do Itaparica, Sertão de São Francisco, a gente vê que todas essas regiões, juntamente também com o Sertão do Araripe, que lá tem um potencial forte, que é o polo gesseiro, onde gera emprego, inclusive temos um colega que abastece muito aquela região com mercadorias, que é o companheiro vereador Welso. Mas a gente entende que a região mais pobre, mais carente do estado de Pernambuco, justamente é a nossa, o Sertão Central. Inclusive, na sessão passada, nós abordamos aqui esse fato do que a gente perde, do que a gente perdeu para Uricuri, perdeu para a Serra Talhada, como aqui, Nivaldo, muitas coisas, como a agência da Previdência Social, perdemos o Detran, perdemos muita coisa, aliás, a gerência da Compesa, o Detran praticamente iríamos perder, mas segurou, mas a gente sempre vem perdendo muitas coisas. Inclusive, tínhamos uma bandeira, e aí Nivaldo lembra, que era a bandeira do Polo Seco. Fomos várias reuniões em Salgueiro, com uma pessoa do MDR, não sei se o vereador Antendor que acompanhou nós em alguma reunião dessa, e foram várias audiências públicas em Salgueiro, que era justamente a Zona Franca do Semiárido. E parece que Salgueiro está perdendo para Cajazeira, na Paraíba. Quer dizer, eu acho que aí, como diz aqui sempre o presidente Livino, até agradeço a ele, pelo reconhecimento dele e de ele, quando ele é sincero em dizer da importância que tem as lideranças políticas da região nesse sentido. Quando a gente sabe, Nivaldo, que Petrolina é um polo de total desenvolvimento no Nordeste. A gente não fala mais nem de Pernambuco, fala do Nordeste. E a gente vê que aí é onde chega a questão da força política. E como assim também a força política de Serra Talhada,
que vai através das mãos dos deputados da família Oliveira. E a gente sabe que em tudo isso, a gente sabe que requer muita articulação e prestígio político. E nosso Sertão Central necessita e precisa muito disso. Então é hora de unir as forças em prol dessa bandeira do ramal do Entre Montes. Talvez a esfera federal, estadual, os líderes políticos que têm voto no Araripe, que têm voto no Sertão Central, mas tem que ser preciso em defender a bandeira mais necessitada, que é a nossa. Nós não temos uma geração de emprego e renda como o Araripe tem. Que me desculpa alguém do Araripe, mas nós não temos. Essa disponibilidade para nós aqui é escassa, é pobre. Aqui não se tem fábrica, aqui não se tem nenhum desenvolvimento, nenhuma fonte de renda. A única coisa que temos aqui, na verdade, é quando chega uma obra à frente de serviço e quando se tem uma parte da agricultura, que até o que eu vou falar aqui, viu, Antônio de Doca? É a questão que a gente está parado no tempo. Eu sempre disse isso aqui há 10 anos atrás. Estamos aqui ainda na era da pedra. Nossa maior fonte de renda é a cebola. Hoje não é mais, mas sempre foi a cebola. E a gente hoje perde espaço para municípios e para estados que não tinham nem a cultura, a tradição de ser capital, rei, estado da cebola. Como o Cedro, está muito à frente da gente. Como Pena Forte, a região de Rio Grande do Norte, Baraunas, ou seja, nossa cebola riacheira que era brilho, que era conhecida, que era procurada pelos grandes centros de abastecimento do hortifruti, hoje ela não tem mais o valor que tinha antes. Por quê? Falta de apoio que nós não tivemos, tanto na efetivação de águas, quanto também na tecnologia. 2013, a gente já via o Cedro, Pernambuco, que é a capital do milho, plantando cebola já com todo o sistema computadorizado, sem precisar, como aqui tradicional, mudar a cebola. Já plantada, raleada. Então, é um avanço que a gente viu isso lá atrás. E Terra Nova ficou na estrada, estacionada, esquecida e nocauteada, porque não teve o apoio, o incentivo técnico para que isso avançasse, a gente competisse com esses grandes centros, com a nossa principal fonte de renda, que é a cebola. A gente vê o maracujá, que também perde espaço por conta que não se tem mais a mão de obra qualificada para o maracujá. E por aí se vai. Mas aqui eu quero dizer, voltando à pauta importante, que é o ramal do Entre Montes, é que aí, Nivaldo, Andriele e Pedão, é que nessa casa, inclusive, eu já apresentei documentos, já trouxe a minha voz nessa tribuna, levei documentos, Nivaldo, e protocolei no mês de maio, lá em Brasília, com o colega vereador Wells, nas mãos de Fernando Filho, a questão da gente lutar, e aí eu não sei se é contra ou se é uma parte apaziguadora, com o estado de Pernambuco, para que a gente consiga federalizar a nossa barragem Senador Nírio Coelho. Seria muito importante, porque do tempo que eu acompanho todo o desenrolar dessa luta para que essa barragem seja reformada, os únicos recursos que chegaram foram federais. Os únicos recursos que chegaram foram federal. Então, aí já se encontra o momento certo e oportuno, que todos aqui devem baixar a retaguarda, esquecer o revanchismo político e agarrar essa bandeira, que é federalizar a nossa barragem de Nírio Coelho. Está aí, Antônio de Doca. Seria até uma maneira mais importante de perenizá-la. Ela como um órgão federal. Isso eu despachei com o ministro Valdeir Góes, conversei com a doutora Alessandra Nivaldo, nossa amiga que trabalhava lá na Codevasf, que hoje trabalha dentro do ministério, você conhece muito bem ela, e ela também disse a mim que era uma pauta importante, que seria federalizar essa barragem, ficaria mais fácil dela receber a água da barragem de Livramento, ou também a água, seja do canal do Entre Montes, lá no futuro, pelo Traíras. Então, a gente sabe que o Estado,
não tem a menor capacidade e condições de reformar essa barragem da maneira que ela merece, da maneira que nós sonhamos. Eu lembro que no ano de 2019, aqui chegaram engenheiros da Compesa e da empresa de Fortaleza, com um valor de 6 milhões e 300, uma emenda do então ex-senador Fernando Bezerra Coelho, para reformar essa barragem, para ser feita uma reforma ampla, uma reforma reformando mesmo, com a mesma capacidade. Mas aí, na época, o Estado era governado pelo então ex-governador Paulo Câmara, e a divergência política, Welson, aí é o ponto, atrapalhou. E esse dinheiro foi destinado para o Estado. E aí licitaram, não sei porquê, a metade do recurso. Como hoje também no governo Raquel Lira, não chega nem a 4 milhões. Né? Inclusive esse recurso também já foi até devolvido por conta que a obra não andou, foi licitada, mas tinha resistência de todos nós, inclusive minha, quanto à questão de tirar 1 metro da parede da barragem. E por aí se vai, onde não tem união, não anda. E aí, como aqui o presidente falou, da importância que tem nesse engajamento do Canal do Entre Montes, não é aqui questão política, é questão de reconhecimento. A importância que tem o empenho do ex-senador Fernando Bezerra Coelho. Como aqui eu disse, Divaldo, na sua fala, que os recursos do projeto do Canal do Entre Montes foram praticamente 100% recursos das emendas parlamentares dele. Por quê? Porque ele quer esse ramal aqui na nossa região. Porque ele tem a visão que o nosso sertão central precisa do ramal do Entre Montes, que precisa de desenvolvimento, que precisa das águas. Porque água é o que se tem de mais rico para uma região crescer e se desenvolver na agricultura. Em tudo isso, a gente sabe, a gente sente o momento, a gente sente a vontade de cada um, mas é preciso lutar. É preciso que as forças ocultam, aquelas forças que trazem a política para si e às vezes perdem, deixa passar alguma ação por revanchismo. É hora de baixar a retaguarda e de lutar unido para que pensamos no desenvolvimento do nosso município. Ontem eu fui na Codevasf e aí eu lá olhava e cheguei a despachar lá com os amigos quanto à questão, vereador Tendoca, da quadra da passagem de pedra. Não há burocracia nenhuma, inclusive o senhor prefeito já encaminhou um ofício. Eu tive acesso a alguma mensagem que estava no ofício, inclusive vi a vontade dele de tomar a iniciativa de municipalizar a quadra, porque eu acredito que aquele equipamento é do município. Assim, pois não, senhor. Vereador, obrigado por conceder a parte. Sexta-feira eu estive em Petrolina, lá no Semiárido Show, onde estava a comitiva do senador Humberto Costa e, inclusive, estava toda a equipe também da Codevasf, né? Inclusive o superintendente e toda a sua base. E justamente eu tratei sobre esse assunto, que a gente vem tentando uma reunião com a superintendência e tem tido alguma dificuldade. Mas aí ele encaminhou uma pessoa e essa pessoa me passou as informações, a questão do pátio multiuso da passagem de pedra. E aí ele me deu o passo a passo, o que seria realmente, ele disse que é só fazer o kit, fazer a solicitação do empreendimento para o município, mandar o kit prefeito, que eu já conversei com a secretária do prefeito, o prefeito estava viajando, já mandamos tudo sexta-feira. Aliás, mandamos na segunda-feira. A gente está só com a pendência na questão da documentação do terreno, porque a gente precisa que esse terreno tenha sido doado para a Codevasf. Eu estou vendo com o pessoal qual foi o procedimento que foi feito do documento da terra, porque a gente precisa desse documento para destravar esse processo, mas é um processo praticamente já resolvido, apesar que a gente sabe que tem alguma dificuldade. Então, é isso, já foi encaminhada a documentação, solicitei sexta-feira, ele me passou o passo a passo, segunda-feira já encaminhei junto com o secretário Alex, secretário do prefeito, e já se encontra lá. Inclusive o senhor acaba de dizer aqui que tomou conhecimento também, né, que essa documentação está lá. Então, espero que em curto prazo a gente consiga fazer a entrega
ao município, para que o município possa assumir a responsabilidade daquele espaço, para que realmente as pessoas possam usar da forma que deve ser usada. Muito obrigado. Só para deixar mais claro, nosso colega vereador, não só a quadra, mas que nada impede do município ter uma atenção total também com a passagem molhada Maria Antônia. Aquela obra, como eu sempre disse aqui, é do município. Aquele equipamento é do município de Terra Nova. É responsabilidade da gestão de manter ela sempre intacta no jeito que ela tem a importância para todos nós. Mas a quadra realmente falta pouquíssimo. Só a associação, vereador, passar para lá um termo de doação e está tudo resolvido, e a Passagem de Pedra merece demais. Mas falando aqui, senhor presidente, sobre a adutora, no ano de 2013 para 2014, eu tive lá 2 vezes, percorri tudo aquilo, subi a Serra do Monte Santo, ainda como secretário de Agricultura, juntamente com o ex-prefeito Laerte e o ex-presidente dessa casa, Pedro Calor. A gente rodou aquela região toda e a gente viu naquela época 3 bombas de captação de água, 2 já estavam queimadas. 2 já estavam queimadas, paradas. Apenas uma funcionando para abastecer Terra Nova, Serrita, parte do Guarani e parte de Salgueiro também. Então, assim, é muito descaso de todos esses anos que vêm. E saímos de lá, percorremos Baixa da Aroeira, Tamboril, Cachoeirinha, saímos lá em Cabrobó, já na captação 1 da adutora do Sertão Central. E a gente vê que foi falta de vontade com a obra importante que no ano de 1985, então o ex-governador Roberto Magalhães inaugurou, matando a sede do nosso povo. E aí hoje a gente tem que cobrar de quem está na gestão, de quem está na cadeira. E na cadeira quem está lá é a atual governadora. Então ela tem que esquecer lá atrás quem foi preguiçoso e não quis resolver. E aí colocar o papel e a caneta na mão, a coragem dos recursos que ela tem em caixa hoje e resolver esse problema. Porque água é vida, é saúde, é dignidade e nós merecemos respeito. Meu muito obrigado.